Fala galera do canal Fute Top, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e está começando aqui mais um vídeo no nosso canal de futebol. Hoje vamos falar dos jogos da Copa do Brasil. Passaram aí terça-feira e quarta-feira os dois primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil. Tivemos terça-feira o primeiro jogo entre Corinthians e São Paulo, vitória do Timão em casa. E ontem, na quarta-feira, tivemos Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. Flamengo como visitante, um mau visitante, 2-0 para o clube rubro-negro. É disso que nós vamos falar hoje. Tivemos expulsão no jogo, tivemos gol do Soares de mão, mas que ele reclamou. E tudo isso nós vamos falar. Renato Augusto mais uma vez decidindo o clássico. Fica aí que a gente já volta para comentar de tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar começando a nossa resenha aqui sobre os primeiros jogos, os jogos de ida da Copa do Brasil, das semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que os jogos de volta acontecem no dia 16, Corinthians e São Paulo, jogo de volta no Morumbi, às 7h30 da noite. E Flamengo e Grêmio no Maracanã às 9h30 da noite. Acontecem os jogos de volta da Copa do Brasil. Corinthians sai com a vantagem e Flamengo sai com a vantagem. Já vai deixando aí nos comentários quem você acha que vai passar. Se o Corinthians vai segurar a vantagem, vai confirmar o resultado, ou se o São Paulo vai conseguir reverter em casa, e se o Flamengo em casa vai conseguir o resultado, vai conseguir segurar o resultado, ou se o Grêmio vai conseguir uma remontada dentro do Maracanã. E aí, diz pra mim aí agora, já nos comentários, quem você acha que vai estar passando, beleza? Então vamos começar as nossas análises falando sobre Corinthians e São Paulo. Um jogaço que nós tivemos na terça-feira, um bom jogo entre as duas equipes, mas que teve ali algumas nuances durante a partida que apimentaram um pouco esse jogo, principalmente para o jogo de volta. Como nós tínhamos falado no vídeo anterior, Corinthians e São Paulo ia ser um jogo muito estudado. E foi isso que aconteceu na primeira etapa da partida. Foi uma primeira etapa, um primeiro tempo onde não tivemos praticamente nenhuma chance clara de gol, tanto para o Corinthians, tanto para o São Paulo. Apesar de o São Paulo ter tido um maior controle da posse de bola no primeiro tempo, ter uma maior quantidade de passes trocados no primeiro tempo, mas acabou sendo um primeiro tempo muito faltoso, de muitas faltas, muitas paradas de jogo durante o primeiro tempo e pouquíssimas chances claras de gol, ou praticamente nenhuma. Tivemos ali um chute de fora da área do Renato Augusto, tivemos um chute do Pablo Maia, tivemos uma cabeçada do Arboleda, um chute do Luciano, mas nada que colocasse realmente em perigo a meta de um dos dois goleiros, né? Partindo pro segundo tempo, tudo aquilo que a gente não teve de emoção no primeiro tempo aconteceu logo de início no segundo tempo. Já tivemos dois gols logo no início da segunda etapa, Renato Augusto abrindo o placar e o Luciano empatando logo em seguida. Dois jogadores que são duas peças fundamentais em seus respectivos clubes. Renato Augusto com uma função muito mais ali de armador, de cérebro, um jogador mais cerebral, e o Luciano, o matador ali, o finalizador das jogadas. Mas Renato Augusto mesmo assim foi o autor dos dois gols na partida, né? Algumas estatísticas que chamam muito a nossa atenção durante e responde mais ou menos o que foi essa partida entre Corinthians e São Paulo é a questão da posse de bola. O São Paulo durante todo o jogo teve 60% de posse de bola contra só 40% do Corinthians. Isso mostra o que a gente viu assistindo o jogo, que o São Paulo a todo momento esteve aparentemente mais próximo de conquistar o gol do que o time do Corinthians. Mas o que se viu também foi um grande erro de quantidade de finalizações do time do São Paulo ao longo de todo o jogo. Se a gente pegar as estatísticas de finalização, o São Paulo teve 15 finalizações durante o jogo e somente 2 foram no gol. Dessas 2, uma foi gol. Já o Corinthians, ao longo de todo o jogo, teve apenas 5 finalizações,
porém dessas 5, 4 foram na meta. E de 4 chutes ao gol, 2 acabaram entrando, 2 foram convertidos em gol. Então essa estatística de finalizações e finalizações ao alvo mostra muito a ineficiência da posse de bola que o São Paulo teve. O São Paulo foi um time que trocou mais passes durante o jogo. O São Paulo foi um time que finalizou mais no jogo, finalizou pouco no gol. Foram muitas finalizações erradas, muitas finalizações para fora. Então basicamente o que se viu em campo foi um São Paulo que no primeiro tempo teve mais posse de bola, teve um pouco mais de atitude em querer, em buscar o gol, mas não conseguiu converter essas suas tentativas em gol ou finalizações certas, e que no segundo tempo acabou tomando um gol cedo e teve que buscar o resultado. Conseguiu um empate com o Luciano, mas continuou tentando criar uma pressão ali em cima do Corinthians, que conseguiu sustentar bem a sua pressão, mas talvez algumas mexidas dos técnicos durante a partida acabaram desenhando os caminhos, principalmente para a vitória do Corinthians. A perda do Calleri para o São Paulo no primeiro tempo foi uma perda crucial, porque o Calleri, ele é um homem de referência dentro da área, ele é um homem de referência para o ataque do São Paulo. Então, quando o São Paulo perde esse jogador ainda no primeiro tempo, isso é uma baixa muito importante no clube do São Paulo. É uma baixa que tira boa parte da estratégia de ataque do clube do São Paulo. E no Corinthians, no segundo tempo, que não estava tendo a profundidade que gostaria, logo no segundo tempo já volta com a substituição do Adson. O Adson, que é um jogador mais agudo, é um jogador de drible, é um jogador de mais 1 contra 1, é um jogador que conseguiu desestabilizar um pouco a defesa do São Paulo e criar caminhos ali para que os gols fossem aparecendo para o clube do Corinthians. O Renato Augusto é um jogador completamente fora de série, é um jogador que tem uma habilidade diferenciada em campo e foi o jogador que acabou decidindo esse primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Eu tinha palpitado que o jogo seria um empate, até ali 1-1 entre as duas equipes, mas o que se viu foi um Corinthians mostrando que ele é capaz de jogar com uma forma um pouco mais retraída, sem tantas escapadas, mas mesmo assim, quando tem a chance, vai lá e crava os seus gols, beleza? Vamos falar agora sobre Grêmio e Flamengo, um jogo que teve muito mais ações durante a partida para a gente comentar. Então fica aí. Grêmio e Flamengo, 2-0 para o clube rubro-negro carioca dentro da casa do Grêmio. O que esse jogo trouxe para a gente a analisar dessa partida? Nós tivemos ontem talvez um Flamengo próximo, ou o Flamengo que o técnico Jorge Sampaoli tem na sua mente, que é o time ideal, a forma ideal do Flamengo se portar dentro de campo, principalmente contra um adversário complicado, um adversário cascudo, um adversário copeiro, como é o Grêmio, principalmente o Grêmio de Renato Portaluppi. O Flamengo ontem foi um time que desde o início da partida buscou tomar as rédeas da partida. Foi um time que deu poucas chances para o time do Grêmio. Tanto que na primeira etapa, as grandes chances que o Grêmio teve foram em saídas de jogo erradas do Flamengo. Foram em trocas de passes errados do Flamengo. Uma bola que até mesmo o Matheus Cunha foi sair jogando e deu o passe completamente errado ali para o Thiago Maia, deu o passe errado e criou uma oportunidade de gol ali para a equipe do Grêmio. Através disso, o Flamengo foi conseguindo moldar o seu jogo dentro da partida. Um jogo onde o Flamengo teve muito mais trocas de passes. Se a gente buscar as estatísticas, o Flamengo foi uma equipe que trocou mais de 600 passes durante o jogo. Foi um Flamengo que tentou ter controle da posse de bola. O Flamengo que nessa partida teve 65% de bola contra 35% da equipe do Grêmio. Ou seja, o Flamengo ficou mais tempo com a bola e também transformou essa posse de bola em resultado, Transformou essa posse de bola em 2 gols e ainda um pênalti perdido pelo Gabriel Barbosa. Nesse jogo ainda tivemos a expulsão do zagueiro do Grêmio, o Kahneman, o jogador que havia tomado um amarelo
no segundo tempo, por uma mão no rosto do Gabigol, acabou cometendo uma segunda falta no Everton Ribeiro e tomando seu segundo amarelo na partida. Válido lembrar que mesmo se ele não tomasse o cartão vermelho, o Kahneman já estava fora do jogo de volta, pois era um jogador que estava pendurado, e com o cartão amarelo que ele tomou pela falta no Gabriel, ele já estava cortado da partida de volta. Assim como o menino Wesley que ontem fez uma partida primorosa, uma partida de gala, uma partida de jogador experiente, o menino Wesley fez ontem, mas que acabou tomando seu terceiro amarelo também e está fora do jogo de volta da Copa do Brasil no dia 16. Vale lembrar que ontem foi uma das poucas partidas em que o Flamengo terminou a partida sem os seus dois laterais que vêm sendo titular ao longo das partidas. Isso porque ontem, quem começou a partida como lateral esquerdo do Flamengo foi o Filipe Luís, por uma entorse que o Ayrton Lucas acabou sofrendo. E ao longo da partida, como o Grêmio estava buscando o ataque, o treinador Jorge Sampaoli preferiu guardar o Wesley, pois ele já tinha cartão amarelo, guardar o Wesley e colocar o Varela em campo. Então ontem o Flamengo terminou com a sua dupla de laterais sendo Filipe Luís e Varela. Uma dupla que o flamenguista não vê há algum tempo em campo. E já que falamos sobre Filipe Luís, precisamos ressaltar como esse jogador é diferente. Como o Filipe Luís dá uma cara totalmente diferente para o clube de regatas do Flamengo, principalmente quando se trata em saída de bola, saída de jogo. Ontem o que se viu por vários momentos foi uma troca de posição entre Filipe Luís e Léo Pereira. O Léo Pereira fazendo um pouco mais a parte de lateral e o Filipe Luís entrando muito mais para o meio da zaga. Isso para quê? Para aprimorar a saída de jogo do Flamengo. Porque com o Filipe Luís, que é um jogador que tem uma experiência grande, uma bagagem grande, sabe os atalhos ali dentro do campo, é um jogador que conseguia fazer uma saída de jogo muito mais refinada, um passe muito mais refinado do jogador para os jogadores de meio de campo do Flamengo. Então esse é um ponto muito importante que se viu ontem no jogo. É um ponto onde o Flamengo teve o seu diferencial na saída de jogo, porque o Flamengo ontem trocou muitos passes e muitas jogadas foram construídas desde a parte defensiva até a parte do ataque do Flamengo. Então é um jogador que com certeza, como já está em final de carreira, quando for se aposentar vai fazer muita falta aqui no nosso futebol brasileiro. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Essas foram algumas análises que a gente fez durante a partida. E deixando nos comentários quem você acha que vai passar, já curte, comenta. Diz aí nos comentários pra gente também quem você acha que vai fazer mais falta no jogo de volta. Se é o Kahneman pro Grêmio ou se é o Wesley pro Flamengo. Já deixa aí pra gente nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que sábado, galera, sábado, 7 horas da manhã, nós temos França e Seleção Brasileira, as meninas do Brasil pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina. Então não se esqueça, sábado, 7 horas da manhã, todos nós temos um encontro na frente das telinhas para torcer pelas meninas do Brasil. Então é isso, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.